Seja bem-vindo ao Babylon by Moa Podcast. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tô muito empolgado de estar aqui com vocês. Muito prazer, eu sou o Moa Búfalo, diretamente de Guarulhos, certo? Seja bem-vindo ao Babylon by Moa Podcast. A gente aqui fala de vivência, de cultura e de espiritualidade, tá ligado? De vida real. É uma honra ter vocês aqui. Para quem não me conhece, sou artista, produtor cultural, sou uma pessoa que é apaixonada por espiritualidade, vivo isso, penso sobre isso, gosto de conversar com as pessoas à minha volta sobre isso. E aqui é uma extensão do que eu tenho vivido com os meus amigos, com as pessoas que eu conheci nessa caminhada, né? E hoje é um dia especial de falar sobre um tema, um projeto que me marcou e que através desse projeto também eu me conectei com pessoas, me inspirou a fazer várias coisas. Então eu tô até com o coração quentinho nesse frio. Tá muito frio, tá ligado? E é isso. Eu tô aqui em São Paulo e começou o inverno, hein? Rigoroso. E quero dar o salve pra todo mundo que tem ouvido, todo mundo que tem acompanhado. E satisfação, hein, rapaziada? Tá sendo muito bom fazer essa jornada. Se você se identifica com o projeto, já segue lá. Clica aí em seguir na sua plataforma que você tá acostumado a ouvir. E se você tem alguma pergunta, se identifica com o que eu tô falando aqui no podcast, dá uma comentada aí pra eu acompanhar, trocar essa ideia com vocês, demorou? É isso. Então, sem mais delongas, hoje eu vou trocar uma ideia aqui com vocês sobre um disco de uma banda muito importante na minha vida e um disco que me marcou muito, assim, que eu ouço muito até hoje, que é o Define the Great Line, do Underoath, que fez 20 anos semana passada. Por isso mesmo eu tô fazendo aqui esse episódio do podcast comemorando 20 anos. Parece que foi ontem, pra nós que viveu a parada, tá ligado? Eu lembro desse disco tá saindo e 20 anos, vi as divulgações. Primeiro eu fiquei só curtindo, brisando, tá ligado? Vendo o que o Underoath, que tá ativo até hoje. Teve um período de pausa, mas tá ativo. Tava fazendo, eles fizeram um evento na cidade deles, que é Tampa, Flórida. E foi bonito de ver daqui. Ao mesmo tempo, eles anunciaram a turnê de 20 anos do disco. Eles estão fazendo isso com os trabalhos deles, né? Então, há 2 anos atrás, eles fizeram a turnê do They're Only Chasing Safety. E agora, 20 anos de Define the Great Line. Então, 2006, esse disco saiu. Tava pensando aqui, né? Que eu tava na escola, tá ligado? E eu não, o disco não me pegou de primeira. Forte, assim. Eu ouvi, mas eu fiquei tentando entender, tá ligado? Eu curti, mas eu já tava muito apegado ao primeiro disco, ao disco anterior, que é o They're Only Chasing Safety. Que eu tava até ouvindo os caras falar esses dias sobre o trabalho deles e tal. Eu gosto muito de ouvir podcast sobre música, tá ligado? Aí eu fico ouvindo os gringos e tal, e aí eu fiquei ouvindo sobre o Underoath. E eu ouvi um podcast que eles falavam que uma das formas que eles estavam enxergando foi o Chris, o tecladista, synth e tal, programações. Programações é muito post-hardcore, mano. Quem é de 2006? Dá um salve, manda um salve aí. Quem viveu a época, manda um salve, que aí eu vou me sentir extremamente conectado com vocês. Programações. Pra quem não sabe, programações é quando alguém colocava um beat na música ou coisa do tipo, falava que era programações. Muito engraçado. O mundo mudou. E continua mudando, né? E aí, o Chris falou que o Underoath veio de um peso. Era uma banda mais pesadona antes. E aí trocou de vocalista.
era o Dallas Taylor, que depois foi lá e fez o Maylene and Sons of Disasters, que a gente pira também. É um som mais southern rock, esse rockão mesmo, assim, rifado e meio caipira, né? Essa é a parada. E a gente curtia muito. E aí o Dallas saiu, montou essa banda, os caras do Underoath continuaram. E no último disco que o Dallas tava, era uma banda ainda que tava aparecendo, tinha um público, mas eles não eram aquela banda muito forte que tinha marcado ainda. Só que uma das músicas do disco, eu descobri que foi a primeira música que o Aaron Gillespie foi vocalista. Primeira vez que ele cantou foi pra esse som, que é o When the Sun Sleeps. Ele fala isso na entrevista que ele fez pro Drummel. Drummel é aquele canal que os caras tocam batera e acabou de saiu um dele esse ano. Muito bom, mano. Algumas semanas atrás, ele é um baterista muito pesado. E aí ele toca algumas e de diferentes momentos da carreira. E um dos grandes marcos do Aaron nesses últimos anos é que ele foi o baterista do Paramore por alguns anos. Baterista contratado, ele tinha saído do Underoath e voltou. Ele é um dos membros fundadores da banda, inclusive junto com o Chris, que estava bem lá no começo. O Chris não é fundador, ele entrou depois do Aaron. E eu acho que o Aaron é mais novo que ele, inclusive. E aí, os caras começaram muito novo, tipo, o papo de começar no colegial, assim, e o Aaron muito novo. E aí, o Aaron falou que nessa época do Define the Great Line, na verdade, ele falou, né, que ele não é o Define the Great Line, desculpa. Ele falou da When the Sun Sleeps. Ele falou que foi a primeira música que ele gravou esse vocal mais melódico. E essa música é mais melódica e foi a primeira música do Underoath que eu ouvi. Na época de casar ali, você tinha uns blogs na internet falando de música. E eu achei, porque eu tava descobrindo o emo ali em 2004, 2003. E tinha uma parada que chamava Screamo, que era o emo com grito. Eu já tinha conhecido as bandas que tinha berro ali, o hardcore, entre outros, metalcore, né? Só que eu não tinha me identificado tanto, só que quando eu achei Underoath, primeiro eu achei Alex on Fire, e depois eu achei Underoath e me pegou. E aí eu fui achando outras bandas, não lembro quais na época. E eu também achei uma banda nacional nessa época, por causa do Alex, que foi meu vizinho. E aí depois, e na mesma época, acho que ele falou pra mim, assim, que ele começou a andar com os caras, estudou com os caras, que era o Life to Live, que era uma banda que tinha esse naipe. E aí eu comecei a ouvir e tal, e acompanhar uma banda local e descobrir a cena local ali. Então, fui nos shows e tal, os caras curtiam, falavam. E aí, engraçado, pra eu achar outras bandas, eu entrava no MySpace dos caras e eles eram amigos de outras bandas, ou colocava ali na frente, né? No MySpace eu escolhia os 9 que apareciam, e aí eu tentava descobrir as bandas que eles curtiam para eu continuar conhecendo mais bandas do estilo. Curiosidade. Era a época de MySpace, rapaziada, também. Só que o When the Sun Sleeps eu ouvi primeiro, e aí o disco que tava na rua era o They're Only Chasing Safety. They're Only Chasing Safety é um grande disco, e o que eu ouvi falar é como se eles saíssem de ser só uma banda pesada e tocar com banda pesada, para eles também misturar com outro tipo de som que eles estavam gostando muito, que era as bandas mais melódicas da época, tá ligado? E aí eles queriam pôr refrão com mais melodia, e em cima disso o peso e essa agressividade, os berros. E eles pensaram, será que a gente consegue? E aí eles fizeram The Only Chasing Safety e colocou eles em outro lugar, chamou muita atenção. Foi um grande disco, quando eu vi, eu pirei. É muito bom de ponta a ponta também. Se eu tivesse um podcast antes, eu teria falado dos 20 anos do The Only Chasing Safety, mas hoje a gente vai falar do Define the Great Line. The Only Chasing Safety botou eles num lugar de muita atenção
na cultura da cena de música alternativa, vendeu mais cópias do que eles esperavam. Então, era uma época do movimento do rock, do emo, do screamo, tá em alto crescimento. E aí, foi dada a proposta para eles, porque deu tão certo deles fazerem a continuação desse disco, algo parecido. E eu também vi entrevistas dos caras falando que parecia, o que prometiam para eles e o que eles sentiam é que se eles fizessem a segunda, um disco muito parecido, melhor, tipo assim, a continuação do The Road Chasing Safety, era como se eles fossem se tornar uma banda muito grande, muito maior do que eles foram na época. Só que o que eles sentiram era de fazer um disco dark. E aí, entra The Only Chasing, entra o Define the Great Line. Dei um pouco desse contexto envolvendo a minha história. E por que esse disco é tão importante para mim? Porque eu também tive o Underoath, junto com os meus amigos, como uma das maiores inspirações para minha primeira banda, que foi o No More Lies. E que me rendeu vários frutos, me conectou com várias pessoas e me fez me divertir pra caramba também, me sentir realizado. E começou porque a gente tava ouvindo esse disco, a gente se identificava junto ouvindo com a sonoridade. E a época que saiu, provavelmente eu tava no segundo colegial, e eu não conhecia os caras da minha banda. Eu fui conhecer eles no ano que a gente começou a banda, de janeiro daquele ano. Então, esse é um disco mais dark, mais pesado, e muito mais denso. E o Underoath também ele é muito reconhecido porque até o The Only Chasing Safety, que é o disco anterior, eles se até auto-intitulavam como uma banda cristã. E a partir disso foi quando eles também começaram a se identificar como uma banda de rock, com seguidores que tinham uma fé em Jesus na época. E hoje, muitos sabem, quem acompanha a banda sabe que eles não necessariamente, nem todos mantiveram essa fé. E eles continuam juntos, continuam tocando essas músicas. Muito público deles também tem a mesma história. Muitos ainda permanecem seguidores de Jesus. E eu sou um deles, tá ligado? Eu acho que essa banda e esse disco, ele mexeu no meu coração, mexeu no meu espiritual, me abriu pra eu pensar sobre isso quando eu comecei a entender sobre o que era. Então, que é um disco sobre dúvida, um disco sobre questionamento, um disco sobre sentimentos difíceis, sobre luta. E não é tão convencional, né? Se a gente for pensar. É um disco que tá no espectro ali de, sei lá, cristão, de ser assim, né? Isso. E eu tava vivendo a vida real, sabe? Tipo, a vida pra mim não tava oba-oba e não. Eu nem tava perto de Jesus e eu nem tava pensando em espiritualidade, tá ligado? Mas quando eu ouvi esse disco, eu ouvi falar essas paradas, me fez pensar sobre isso. E o mais louco, né? Esse disco, as letras casam com as temáticas, né? Então, se você for ouvir, você vai sentir esse peso, essa densidade na musicalidade. A gente não entendia muito inglês, mas nossos amigos falavam, a gente traduzia uma coisa ou outra, a gente trocava ideia entre nós, a gente dava uma pesquisada, e isso deixava a gente pensando nessas coisas, né? E eu tenho certeza que isso foi no mundo inteiro, porque esse disco foi lançado nos Estados Unidos, e a gente estava aqui na América do Sul, na quebrada de Guarulhos, tá ligado? Ouvindo a parada. A banda dos nossos amigos já estavam usando esse disco como referência, o disco anterior, a banda, né, pra fazer referência a isso. Life Shrive lançou um disco na época muito bom, mano, que chama Não Transforme Tudo ao Caos, em Caos, Não Transforme Tudo em Caos. Vai lá e ouve. Ainda a gente ouviu as demos, os caras começando a gravar. Eu não fui no estúdio, mas eles traziam o CD pra gente ouvir do processo de gravação. Então a gente acompanhou um pouco desse processo criativo. E eles nos ensinaram também a gente a criar. Então faz muito parte assim da minha história.
Minha banda participou, foi convidada para abrir o show de lançamento do disco do Life to Live, que estava sendo influenciado pelo Underoath, e a gente estava sendo influenciado pelo Life to Live, tá ligado? Então a gente viveu isso no nível local, assim. E esse disco, a sonoridade dele, tem um aspecto que marcou a época. Porque o Underoath veio nessa sequência, né? De When the Sun Sleeps. Por que eu citei só a música When the Sun Sleeps? Porque o resto do disco parece que ele é mais pesado, ele é diferente, não tem vocal limpo. E aí e a música When the Sun Sleeps, ela é assim, que já aponta pro They're Only Chasing Safety, que se torna essa referência e complementa com o Define the Great Line, que quando sai, explode assim de venda, de reconhecimento. Pessoas que acompanhavam a banda com certeza criticaram, não entenderam, não se identificaram a princípio. E depois esse projeto continuou crescendo, sabe? Chamando a atenção. E a banda se consolidou para sair de ser uma banda pequena, assim, para se tornar uma banda forte e que a gente chamaria de banda grande da cena alternativa da época, da cena do emo, da cena do post-hardcore, do screamo. Então, daqui do Brasil a gente acompanhava tudo. Eu lembro que soltaram... Aí a gente já viu uns vídeos dos caras. O que marcou muito pra mim no Underoath eram as performances muito intensas, de muita presença de palco, muita autenticidade. O Aaron até hoje, todos eles tocando, eles têm essa força, né, essa brutalidade de expressar o que eles estão sentindo musicalmente, do que eles criaram para expressão de enquanto eles tocam, e isso contagia. Então o show vira aquela catarse, né? Uma palavra muito usada para esse tipo de cenário, de banda, de época e tal. Então, performances catárticas. Ai, mano, fui muito moldado por esse rolê Screamo post-hardcore. E aí, começaram a lançar material, né? E a gente acompanhou o desenvolvimento da banda. E uma coisa muito da hora, assim, dessa época, assim, é que era escasso, então chegava e marcava muito. E a gente assistia e ouvia muito a mesma parada várias vezes. Então chegava alguns vídeos pra gente nos DVD, nos arquivos, sei lá como, tá ligado? Dos caras ao vivo, assim. Eu lembro de um que era o MySpace Secret Show. E era muito bom, mas o Spencer, que era o vocalista novo, que tinha entrado, ele era bom, mas ao mesmo tempo ele não era... Tipo, dava pra ver que dava pra melhorar bastante, assim, o vocal dele. Tanto gritando como cantando. Ele gritava bem mais no começo, depois foi adicionando mais vocais cantados. E quando saiu Define the Great Line, a gente também viu alguns vídeos e a gente sentiu a mesma coisa. Eu acho que o MySpace Secret Show é dessa época aí. E aí, MySpace era a plataforma de música, era o Spotify da época, só que era muito menor, assim, era mais pra comunidade alternativa e quem tinha internet, que já era uma parcela muito menor, assim, de população, mas era também parte da mídia social, onde a gente conhecia as coisas e até as bandas, os artistas, e uma menor parcela ainda do público trocava ideia, assim. Eu mesmo nunca tive MySpace, só tive o MySpace da banda mesmo. E aí, mas a comunidade do Orkut, do Underoath, era forte. Tanto é que o guitarrista da minha banda entrou, a gente achou ele através do Murilo. Murilo Moreno, valeu, hein, mano. Você apresentou pra gente o Rafa Adorno. Isso foi muito importante pra gente no momento que a gente tava precisando de alguém pra tocar. Só que foi muito maior do que isso, né, mano? O Rafa Adorno virou parte da nossa família, posso dizer por mim mesmo, tá ligado? Inclusive a história continua, porque eu acabei de participar da gravação do DVD do Pense na Casa Natura. E porque o Rafa é guitarrista do Pense. E eu acho que tem dedo dele aí no meio dos caras ter me convidado, tá ligado? A nossa história. Eu também tenho uma história agora bem forte com o Ítalo, mas eu vou considerar que essa história a gente eu tô vivendo ela, porque o Rafa também faz parte da minha vida, tá ligado? E eu guardo ele muito no coração. E você vê, mano, é a força de um disco, é a força de uma banda, de um movimento, tá ligado? Da música.
E pra vocês entenderem como essas coisas são realmente importantes pra mim, sabe? Pode parecer pequeno, mas sei lá, mano, é o que eu gosto, é o que eu amo, e cada um tem sua parada. E se você tá aqui, eu sei que alguns de vocês sentem o que eu sinto. E se você não sente, tá tudo bem também, tá ligado? E aí, mano, essa época, além desse DVD, além disso, anunciaram um disco pós, assim, que era um DVD, que era... eu esqueci o nome agora. Survive Kaleidoscope, que era muito bom. Inclusive, a primeira vez que eu assisti foi no Projeto 242. No episódio anterior eu falei do Projeto 242. O Thiago Baggio levou um dia lá, a gente teve um momento de culto na igreja, provavelmente, um almoço. Lembro que a gente comeu junto na igreja, tipo, todo mundo. E o Thiago, alguém colocou o DVD lá. E a gente começou a assistir. E eu falei, caramba, que doideira, eu tô na igreja assistindo o DVD do Underoff, tá ligado? Eu tava começando... isso foi bem depois já, na verdade, né? Foi provavelmente 2011 e tal. 12, não sei, acho que foi 11. E o Survive Kaleidoscope foi um DVD que mostrou a evolução de todos. É uma gravação muito boa, de qualidade, a gente ouve, é muito bom até hoje. E ao mesmo tempo o Spencer evoluiu muito, né? Eu vou perceber muito vocalista, porque eu também sou vocalista, eu vi ele como uma grande referência. A gente até gostava de se vestir igual os caras, tá ligado? E eu usava umas calça jeans, eu gostava de usar All-Star, tá ligado? Por causa dele também. Já era da minha família, minha mãe curtia All-Star e tal, Converse. Enfim, mas o Spencer usava também. E aí, mano... O Spencer tava cantando muito nesse DVD, os berros dele tava muito pesado. A gente, caramba, mano, Spencer evoluiu. Então a gente assistiu a evolução da banda aqui no Brasil. E aí, antes de eu ir pro final, eu quero só falar de um aspecto do disco, que é a produção musical, mano. É um disco de altos e baixos, você tem aquelas partes muito intensas, aí desce. Tem músicas que não tem vocal, que tem só vozes, assim, que nem é inglês, é outra língua, é o sample, pegaram de outra parada, tá ligado? Você vê que tem uma construção conceitual muito forte. Isso influenciou a gente. Na linguagem, eu e meus amigos, os caras que a gente andava junto, tocava junto, a gente falava de som maduro, tá ligado? Então esse disco pra gente era maduro, com as caras novos, e a gente era mais novo ainda, falava, a gente tem que fazer o som maduro também e tal. Então inspirou a gente a perseverar, a entender a produção, a entender que dava pra ir mais longe, ir mais fundo. E foi uma grande escola pra gente ouvir esse disco, acompanhar essa banda. E ao mesmo tempo eu quero até mostrar que hoje eu tô com a camiseta aqui do Underoath, tá escrito aqui Underoath, tudo meio que em código, tá ligado? Aí tem o número antes, que é 014, que é o ano que a banda parou, 2014, lá na frente. E aí a foto de um dos clipes, acho que é o Sunbird, e veio com um filme do clipe completo, assim, que tem o clipe e tem o filme. Aí eu comprei a camiseta e veio com o filme, eu comprei por causa disso, pensei, é uma parada especial. E os caras sempre trabalhou muito essa parada especial, foi pós-Disambiguation. E aqui tá a data de lançamento, mano. Aqui tem o número, né? Vários números, várias paradas. Na verdade, aqui tá o dia, a data que a banda acabou, eu acho que era 26 de janeiro de 2013. Doideira, né? Então, tem a parada até hoje, já vai fazer 13 anos que a banda parou, alguns discos depois, 2 discos depois, mais o DVD, depois do Define the Great Line, e hoje, 20 anos depois do Define the Great Line, a gente tá falando sobre esse disco, importantíssimo pra cultura, pras bandas que vêm numa influência de Warped Tour. Nos Estados Unidos mesmo, as bandas que vieram na sequência foram Confide, altamente influenciado pelo Underoath, tá ligado? Entre outras várias bandas que a gente curtiu, que a gente assistiu e que continuam se perpetuando até hoje, sabe? Então esse disco deixou uma grande marca, me inspirou, me acompanhou, me
Foi um disco também onde eu me aconcheguei, assim, em momentos difíceis. Momentos que eu tinha que lutar, eu colocava porque era intenso. Momentos que eu tava com sentimentos, eu colocava também porque tem muito feeling. E nessa minha busca também pela minha espiritualidade, esse disco também foi um farol, foi algo que eu aprendi, assim, e que faz parte e é importante pra mim até hoje, assim, na minha vida com Deus, tá ligado? Me leva pra aquela época de inocência, de pureza, de simplicidade e de inocência também, né? E hoje, anos depois, eu tô aqui vivendo uma história que eu também montei minha banda, toquei com meus amigos aqui no Brasil, inspirado pelos caras, lancei um trampo, falou no coração de outras pessoas, é parte da vida de outras pessoas. Caramba, mano, é muito fascinante, assim. Eu fico até emocionado, assim, de falar um pouquinho desse disco aqui. E quero agradecer a audiência de vocês. Vocês têm sido uma bênção, assim, na minha vida, porque tô podendo abrir o coração, trocar ideia, ouvir de vocês, falar de coisas que realmente importam, conversar com quem já conheço, sabe? Como eu venho compartilhando aqui, pessoas que são muito importantes pra mim. Às vezes ouve o podcast, me dá um salve, parece que eu tô falando com os caras me mandam uns áudios muito da hora, tá ligado? E ao mesmo tempo, por um outro lado, a gente tem... Eu posso vir aqui e processar pensamentos que às vezes eu nem tava pensando antes, tá ligado? Então, pra fechar, eu quero realmente agradecer e abrir aqui uma mensagem que é do Dioasis, que deu um salve esses dias no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá. Pode dar um salve, seja no Instagram, quem é mais próximo de mim, a forma que você fala comigo. Pode ser pelo comentário do Spotify, que a gente tá lançando em áudio e vídeo lá, e também no YouTube, ou sei lá. Esses são os que eu tô vendo, né? Então, eu postei sobre o Define the Great Line, e ele deu um salve pra mim. Ele falou: esse álbum é maravilhoso. Creio que foi um divisor de águas pra gente. O show deles no Lux foi coisa insana. Aí ele falou: mano, seu podcast tá muito bom. Você conduz os papos que me colocam em situações bem similares, mas em lugares e situações diferentes. E dá mó vontade de falar: quero ser seu amigo, Moá. Quero ser amigo do Moá. Continua fazendo aí que tá bom demais. Então, já respondi você por mensagem, mano. Mas é isso, eu tô lendo... Esse é um quadro do podcast que o Levi indicou de eu fazer, de eu ler os comentários aqui. E hoje eu li o seu, de Oasis. Satisfação, irmão. Inclusive, você tava no dia que o Ítalo me chamou pra gente começar esse projeto com a Subverse, né? Lançando música e etc. Então, você faz parte dessa história também, mano. Então, realmente, eu tava no show do Espaço Lux, que foi no ABC, em 2009, provavelmente. Já tinha lançado o Lost in the Sound of Separation, que é o disco depois do DVD, mas é o disco na sequência do Define the Great Line. O disco tinha acabado de sair, a gente ainda estava conhecendo, eles tocaram várias do Define, mas tocaram muitas do They're Only Chasing Safety. Todo mundo pirou, meus amigos estavam lá, a gente curtiu muito, eu assisti de muito perto da grade. O Cardiac foi uma das bandas que abriu, teve o Matchbox 20, era isso, era uma banda do Sul. Mano, eu lembro de tudo, velho. Há boatos que o Life to Live era pra tocar, eu não sei. Quem fez o show foi a Liberation e foi um marco. Inclusive, eu fui procurar no YouTube esses dias e vi que tem um vídeo gravado pela LB Vids. Aí, um salve pra LB Vids, mano. Esquece, os cara era faixa. Muitos shows da nossa época tá registrado pela LB Vids, mano. Eu amo os caras. Por causa deles eu pude assistir várias coisas. E muito da hora, Joás, você falar do que dá vontade da gente ser amigo, tá ligado? Porque é isso, eu tô abrindo aqui justamente nessa troca, tá ligado? De aproximar mais, porque a gente tem a mídia social, tem várias pessoas da hora igual você ali que tá ali à minha volta. E às vezes a gente só fica um curtindo o outro e não tem muita troca, tá ligado? E eu pensei, eu quero quebrar essa
quarta parede. E aí eu senti que uma forma poderia ser o podcast, da gente trocar ideia, da gente cultivar esses relacionamentos, da gente se ouvir. Por isso que eu tenho falado dos comentários, que pra mim é muito importante eu trocar e ouvir com vocês. E esses dias o Gilberto também, que era do Analisando Sara, que hoje é o Vida Incerta lá de Santos, ele também falou que se sente em situações similares, mas a gente estava em lugares e situações diferentes, essa identificação. E eu quero indicar o documentário do Gilberto, que é o Solidão do Emo Preto. Muita gente já viu. Se você não viu, veja, tá no YouTube. Eu participo da trilha sonora, saiu nas plataformas digitais. Então eu tô em uma música, você procurar lá, Solidão do Emo Preto, você ouve o disco, uma das músicas eu participo. É uma honra. Conhece o Gilberto desde o Fotolog, desde 2007, 2008 ali. Acho que antes de eu ter banda, eu fui num show, 2005, 2006, uma galera de Santos, com Life to Live. E lembro de ter visto no Rancho também, acho que eu já tava com No More Lies. Acompanhei a história dele, depois ele foi lançando outras, saiu da banda e foi lançando as paradas solo, eu acompanho. Eu sempre admirei e respeito muito ele. E amo, tá ligado? Até porque a gente viveu a parada junto. Teve momentos que a gente tava discordando e mesmo assim a gente tava perto um do outro. Principalmente ele discordando da gente. Que a gente começou a ter um lance de ser muito intenso no palco. A gente levou um lance de presença de palco muito a sério. E a nossa escola antes do Under Oath foi o Nirvana. Então a gente tava meio precisando colocar a energia pra fora, tá ligado? Então, o Gilberto tem muita história. Tem um documentário, se você escrever documentário No More Lies, você vai ver o depoimento do Gilberto falando sobre isso. E você vai ver a história da minha banda, um documentário gravado nas ruas de São Paulo pela nossa querida Anya Greenwood. Rapaziada, tô muito feliz, tô com o coração cheio terminando esse episódio. Eu tenho lançado episódios todas as terças. E às vezes eu lanço mais um durante a semana. Esse é um bônus também. E acompanha lá, segue lá, apoia o projeto e tamo junto. Tenha uma ótima semana. Vou mandar, antes de acabar, o salve especial pro Robson. Aí um brinde pra você, Robson, na minha caneca do meu Babylon by Moa podcast. Pausa. Inspire, respire, inspire-se, crie. Aí vou te levar homem, hein, Robson? Você tá merecendo, parceiro. Por quê? Porque o chá que eu tô tomando é aquele chá de frutas vermelhas que você trouxe diretamente da Polônia pra mim, demorou? Então um brinde à nossa amizade, baterista do No More Lies, um brinde a Under Oath, um brinde a 20 anos de